Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 22 de janeiro de 2021. Andressa Aurachi revela ranço de igreja. Nem no tempo da prostituição me sentia assim. Andressa Aurachi fez um longo desabafo em seu Instagram na madrugada de sexta-feira 30/10. A ex-pastora, que recentemente voltou a ser modelo e recebeu inúmeras críticas, explicou melhor o motivo pelo qual se afastou da igreja. Nos últimos meses passei por uma decepção tão grande, que literalmente rasgou meu coração. Não consegui nem estudar, vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso. Dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável. Nunca me senti assim nem no tempo da prostituição, começou Aurachi. Sei que Jesus não tem nada a ver com isso e a obra de Deus é feita por pessoas falhas. Fui excluída de grupos, fazendo-eu me sentir como se eu tivesse demônios por deixar de fazer parte da instituição. Se eu falasse tudo que aconteceu comigo nesses últimos anos, vocês se escandalizariam e eu teria virado ateia. Mas graças a Deus, no hospital em 2014 estive de frente com a morte e passei por uma experiência pessoal com Deus e sei que Jesus é vivo, relembrou Andressa sobre o aplique de hidrogel que acabou infeccionando. Hoje, como todos sabem, tenho contrato com a Record aqui no Rio Grande do Sul e dependo financeiramente do meu salário, e o mesmo vai até março do próximo ano. Se eles não me demitirem até lá, como já fizeram da outra vez que estava em São Paulo quando desobedeci a orientação que recebi e casei com o pai do meu filho, desabafou. A questão em pauta é: amo a igreja, mas não consigo mais ir na igreja. Peguei ranço, pois falam que uma vez afastado ficamos 7 vezes piores do que quando chegamos. Conversei amigavelmente com a igreja para eles me devolverem as doações que fiz nos últimos anos, mas infelizmente não tive retorno ainda. Não queria entrar na justiça. Mas não estou bem, estava vulnerável na época e não pensei no futuro do meu filho e muito menos no meu. Estava em uma fase muito frágil e ainda estou, então vou voltar aos meus tratamentos, declarou. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec comenta a resposta do espírito Fenelon à questão sobre como destruir o egoísmo, que é a maior chaga da humanidade. Diz o codificador: o homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males, para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e, podemos mesmo acrescentar, com a sua própria segurança. O Espírito Amede, no livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, afirma que, segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz. Porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si, com seu julgamento. O apóstolo dos gentios manifesta-se claramente, evidenciando nessa afirmativa que todo comportamento julgador estará, na realidade, estabelecendo não somente uma sentença, ou um veredicto, mas, ao mesmo tempo, um juízo, um valor, um peso e uma medida de como julgaremos a nós mesmos.
essencialmente, tudo aquilo que decretamos ou sentenciamos tornar-se-á a nossa real medida como iremos viver com nós mesmos e com os outros. O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações, as quais se sintonizam amorosamente com seu mundo mental, ou mesmo de forma antipática com sua maneira de ser. Dessa forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação de nossa vida deverá navegar. Com frequência, escolhemos, avaliamos e emitimos opiniões e, consequentemente, atraímos tudo aquilo que irradiamos. A psicologia diz que uma parte considerável desses pensamentos e experiências, os quais usamos para julgar e emitir pareceres, acontece de modo automático, ou seja, através de mecanismos não perceptíveis. É quase inconsciente para nossa casa mental o que escolhemos ou opinamos, pois, sem nos dar conta, acreditamos estar usando o nosso arbítrio, mas, na verdade, estamos optando por um julgamento predeterminado estabelecido por arquivos que registram tudo o que nos ensinaram a respeito do que deveríamos fazer ou não, sobretudo, que é errado ou certo. Poder-se-á dizer que um comportamento é completamente livre para eleger um conceito eficaz somente quando as decisões não estão confinadas a padrões mentais rígidos e inflexíveis, não estão estruturadas em conceitos preconceituosos e não estão alicerçadas em ideias ou situações semelhantes que foram vivenciadas no passado. Nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Se criaturas afirmarem idosos não têm direito ao amor, limitando o romance só para os jovens, elas estarão condenando-se a uma velhice de descontentamento e solidão afetiva, desprovida de vitalidade. Se pessoas declararem homossexualidade é abominável e, ao longo do tempo, se confrontarem com filhos, netos, parentes e amigos que têm algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo ódio e pela repugnância a esses mesmos entes queridos. Se indivíduos decretarem jovens não casam com idosos, estarão circunscrevendo as afinidades espirituais a faixas etárias e demarcando suas afetividades a padrões bem estreitos e apertados quanto a seus relacionamentos. Se alguém subestimar e ironizar o desajuste emocional dos outros, poderá, em breve tempo, deparar-se em sua própria existência com perplexidades emocionais ou dilemas mentais que o farão esconder-se, a fim de não ser ridicularizado e inferiorizado, como julgou os outros anteriormente. Se formos juízes da moral ideológica e sentimental, sentenciando veementemente o que consideramos como erros alheios, estaremos nos condenando ao isolamento intelectual, bem como ao afetivo, pela própria detenção que impusemos aos outros, por não deixarmos que eles se lançassem a novas ideias e novas simpatias. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, ou mesmo, se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles, quer dizer, alertemo-nos quanto a tudo aquilo que afirmamos julgando, pois no auditório da vida todos somos atores e escritores e, ao mesmo tempo, ouvintes e espectadores de nossos próprios discursos, feitos e atitudes. Para sermos livres realmente, para nos movermos em qualquer direção com vista à nossa evolução e crescimento como seres eternos, é necessário observarmos e concatenarmos nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotarmos na vida em forma de censuras e condenações diversas. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.